Olá, muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pela IPP-TV, nosso programa Vida Devocional. É uma alegria para nós chegarmos até você nesta manhã com a mensagem de Deus para a sua vida. Nesta manhã nós vamos meditar no tema consolo que vem de Deus. Você precisa de consolo? Você conhece alguém que está precisando ser consolado? Esta manhã, certamente, o Senhor Deus deseja falar ao nosso coração. Não existe nada melhor do que começar o dia nutrindo a vida com a palavra do Senhor Deus. Para tanto, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, se assim for possível, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo de número 3, um versículo muitíssimo conhecido de todos nós e que é extremamente oportuno para o dia de hoje. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo diz-nos assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Esse texto da Sagrada Escritura, ele é bastante conhecido e nos dias de hoje é extremamente necessário que o crente não apenas o decore, mas ore, repita, propague o texto para que ele seja tão seu e dos outros para a edificação do corpo de Cristo. Nós vivemos em dias em que as pessoas buscam por consolo e não sabem o endereço da consolação. E aqui, a palavra do Senhor Deus já nos pontua algo maravilhoso, que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a fonte, Ele é a origem e Ele é o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Para começar o nosso devocional nesta manhã, eu gostaria de contar a vocês a história de um jovem poeta irlandês. Seu nome era Joseph Scriven. Scriven, um jovem que sonhava, que amava viver, que tinha grandes sonhos, grandes planos para a vida. Ele tinha desejo de se casar, compor uma linda família e viver a sua vida nos campos de Dublin, estudando, desfrutando cada vez mais o que Deus legava para ele, juntamente com seus familiares. Sua família era abastada, mas certa vez chegou-lhe uma notícia aterradora. Previamente o seu casamento, a sua noiva perdeu-se na água e faleceu. Morreu afogada. Joseph Scriven cai numa depressão profunda, não sabendo como lidar com aquela terrível dor. Ele então saiu a esmo, sem rumo e chorando desesperado. Mas aprove a soberania de Deus que ele encontrasse um grupo de irmãos, um grupo de oração. E esse grupo de oração o ajudou a buscar consolo em Deus durante aquele momento de grande dor e aperto na sua vida. Ele perdeu o grande amor da sua vida. O sonho de constituir uma família, de passear em campos verdes da Irlanda com seus familiares, seus filhos, havia ruído. E agora, qual seria o destino de Joseph Scriven? Aquele grupo de oração ensinou ele que todo o consolo nós podemos obter quanto mais nós praticarmos a oração. Scriven mudou-se para o Canadá, praticando o que ele aprendeu dos seus amigos. E ao chegar no Canadá, veio-lhe uma carta dizendo que a sua mãe, que havia ficado em Dublin, na Irlanda, ela estava terrivelmente acamada. Então ele escreveu um texto expressando tudo quanto seu coração passava, toda a lágrima que volvia no seu rosto, gotejava naquele papel, e ele mandou esta carta para sua mãe. Que texto uma pessoa que passa por um momento de profunda angústia, de tristeza, pode escrever? Nós vemos na história muitas pessoas dizendo que a vida não valeu a pena, ou que tudo é tristeza, ou como o cancioneiro popular brasileiro disse, que felicidade ela tem fim, agora tristeza não tem fim.
Mas Joseph Scriven, por ter se apegado a Deus através da oração, escreveu um poema cujo título era Ore sem cessar. Ore sem cessar. Esse foi o recado dele para ele mesmo, para a sua mãe e para os seus familiares. Nós conhecemos este poema, mas não com o tema Ore sem cessar. Nós o conhecemos com o título Quão bondoso amigo é Cristo. O hino Quão bondoso amigo é Cristo foi composto por Joseph Scriven, um jovem que havia sofrido a dor aguda da perca, que estava sofrendo a incerteza sobre se veria novamente ou não a sua mãe. E diante de tantas vicissitudes, ele apegou-se à oração e teve a certeza que quanto mais nós oramos, o consolo invade a nossa vida, nós somos cercados pela graça de Deus. Essa é a verdade bíblica. Essa é a verdade que os apóstolos ensinavam. Essa é a verdade que o próprio Senhor Jesus nos ensina. A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus recebeu a notícia de que João Batista havia sido decapitado por Herodes, o Senhor Jesus se retirou para um lugar solitário a fim de orar. Sabe, o endereço de toda consolação é o Senhor Deus. E pelos méritos de Cristo Jesus, você pode se aproximar de Deus através da oração. E tudo quanto pedimos com fé, em nome de Jesus, pela aliança que nós temos, pelos méritos da cruz do Calvário, certamente nós somos tocados pelas virtudes do trono da graça. E isso inclui o consolo que você precisa. O consolo, ele não vem apenas por palavras amigas. O consolo não vem apenas pela companhia de um amigo, de um familiar. Consolo, todo consolo, aquilo que satisfaz a alma, aquilo que nos evita ficarmos enfermos, vem da parte de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, ele rompe em um gesto de louvor e de adoração quando escreve para os crentes de Corinto, e ele diz muito mais do que um introito de uma oração hebraica. Bendito seja o Deus. Isso era comum ouvir nas sinagogas, isso era comum na cultura judaica, era comum para Paulo, mas ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que eu quero frisar a vocês nesta manhã é que o consolo vem da parte de Deus. E tão certo como Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo para morrer em nosso lugar, para nos dar o rumo dos céus, também é certo que Deus, o Pai do Senhor Jesus, ele nos envia do seu consolo. Você crê que Jesus enviou o seu Filho ao mundo, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, a saber, Jesus Cristo? Também esteja certo de que Deus, Pai, nos envia consolo. Deus deseja consolar a sua vida. Eu não sei, talvez você esteja sofrendo a dor aguda do luto. Leva tempo. Talvez você esteja sofrendo a incerteza de uma enfermidade. Mas eu gostaria de dizer a você nesta manhã que você pode ter uma grande certeza que, como Deus Pai enviou seu Filho, Ele também deseja enviar consolo ao seu coração. Como que nós obtemos isso? Pela fé e pela insistente oração. O texto sagrado nos diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ter toda a segurança no consolo de Deus, se Jesus é o Senhor da sua vida. Jesus, ele não é apenas um professor da lei de Deus lá do passado, como muitas pessoas pensam. Jesus é Deus. Jesus é o Salvador. Sabe o que é maravilhoso? É que a palavra do Senhor nos ensina que consolo não é apenas um bem-estar. Consolo é a presença do Salvador na vida. Consolo é a presença do Senhor Jesus na vida. E o apóstolo Paulo sabia disto muito bem, porque desde o primeiro momento da sua conversão até o momento do seu martírio, Paulo sofreu dores agudas da perseguição. Paulo viu pessoas queridas sendo mortas à direita, à sua esquerda. Paulo foi apedrejado, Paulo foi dado como morto, Paulo teve de fugir de lugares mais de 2 vezes.
Paulo teve de se refugiar em locais longínquos e o amanhã sempre incerto, mas uma coisa ele tinha certeza, é de que ele estava em paz com Deus e o Senhor Jesus podia consolá-lo. O próprio Senhor Jesus apareceu a Paulo dizendo a ele, na circunstância que ele estava em Corinto: Paulo, fale e não te cales, pois tem muito povo nessa cidade. Que coisa maravilhosa saber isso, que Jesus Cristo está vivo dentre os mortos e ele se coloca ao nosso lado no momento que nós precisamos de consolo. Mais do que uma palavra amiga, você pode ter o melhor dos amigos ao seu lado no momento de dor e de consolo, de necessidade de consolo. Por isso, Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias. O Pai de misericórdias, o Pai de Jesus, o nosso Pai celestial, ele é a fonte de todas as misericórdias. E o que é a misericórdia? Misericórdia é o amor estendido de Deus na direção de quem está aflito. Você está aflito nesta manhã? O Pai de misericórdias pode provar para você quem Ele é. Talvez você não saiba como orar nesta manhã, diante de tamanha dor, as agruras da vida têm cercado você, mas eu gostaria de dizer a você que você é a pessoa ideal para que Deus prove que Ele é o Pai das misericórdias. Basta você se aproximar do Senhor, mesmo que não saia palavras dos seus lábios, mesmo que você esteja como Ana um dia esteve, com o tremor dos seus lábios e não podendo expressar sequer uma palavra, mas o coração pode expressar muito discurso na presença do Senhor. Nosso coração fala na presença de Deus. Nosso coração encontra oportunidade de ser ouvido na presença de Deus. Tal como Joseph Scriven escreveu: ore sem cessar no momento de dor. Nesta manhã, eu também incentivo você, a todos, para que orem sem cessar, porque é no fluxo da oração que as virtudes da graça invadem o nosso ser e nos dão essa certeza bendita que Deus nos ouve, e essa experiência de estar pertinho de Deus, falando com Ele, faz com que o nosso coração seja consolado nesta vida. Paulo diz que o Senhor Deus, Ele é o Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. A palavra consolação é uma palavra maravilhosa, porque diz sobre alguém que se coloca ao lado de. Sabe, a fé cristã, ela se baseia num fato. E este fato é que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E porque Ele vive, Ele pode se colocar ao lado daqueles que precisam de consolo. Ele não envia outra pessoa. Ele mesmo, pelo seu Espírito, Ele pode sim assentar-se ao seu lado e miraculosamente, misteriosamente falar palavras de amor, palavras de graça, palavras de bálsamo para o seu coração. Esta manhã você pode experimentar tudo isso. E é possível porque é um milagre. Não depende de mim e de você. É Deus quem realiza isso. E qual a definição de milagre que nós temos? É aquilo que somente Deus pode fazer. Consolo é algo que Deus tem. Consolo é um milagre. E para ser consolado, você não precisa, em adiantamento, fazer qualquer outra coisa, senão confiar no Senhor, porque Ele realiza esse milagre nos dias de hoje. Dores profundas podem nos cercar, surpresas desagradáveis podem vir, diagnóstico dos médicos podem chegar e fazer com que o nosso ser estremeça, mas saiba, há um Deus de milagres nos céus. Há um Deus de milagre que enviou seu Filho ao mundo. E tão certo como Ele é o Senhor que enviou seu Filho, Ele também envia consolo para a nossa vida. E esse mesmo Deus, Ele deseja realizar este milagre na sua vida neste dia. Paulo nos diz, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Não é maravilhoso saber isso, de que Deus, Ele está pronto para todas as vicissitudes que venham a nos surpreender? Não existe coisa demasiadamente difícil para Deus. Nenhuma tribulação da nossa vida está distante do amor estendido de Deus.
Em todas as nossas tribulações, Deus pode nos dar consolo. Deus esteve com o seu povo quando ele estava cativo no Egito. Deus esteve com o seu povo quando clamou, pedindo a Deus justiça diante dos algozes no tempo dos juízes. Deus esteve com o seu povo no cativeiro assírio. Deus esteve com o seu povo no cativeiro na Babilônia. Deus esteve com o seu povo no cativeiro medo-persa. Deus libertou o seu povo. Deus sempre está com o seu povo. E nesses 2000 anos de história da igreja, Deus se revela cada vez mais presente, mesmo em momentos de grande tribulação. Esse Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda consolação, deseja provar do amor dele para você nesse dia. Por isso, a palavra nos ensina para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Olha, só pode dar alimento quem está alimentado. Só pode dar consolo quem está consolado. E aqui é Paulo quem está dizendo, um homem que passou por momentos difíceis e de grandes tribulações, ele está consolando uma igreja e dizendo, Deus permite que muitas vezes nós venhamos a experimentar dores profundas, para que nós tenhamos um vislumbre do que será a nossa eternidade gloriosa com Ele, e nós podemos desde já compartilhar isso com outras pessoas. Eu quero convidar você a seguir o exemplo de Joseph Scriven. Ore sem cessar. Quanto mais pertinho de Deus nós estivermos, mais o nosso coração vai sossegar na presença desse Pai amoroso, Deus de toda consolação, que miraculosamente ministra as profundezas do nosso ser, tal como a água, que nós não precisamos, ao ingerir, dar o endereço para que ela venha hidratar o nosso corpo. Assim também são as virtudes da graça de Deus. Tudo que você precisa fazer é buscar a Deus em oração, porque na oração, virtudes do trono da graça fluem em direção à sua vida. Você obtém consolo, você obtém força, você obtém esperança da parte de Deus. Eu quero orar por você nesta manhã, para que você seja consolado e fortalecido na graça do Senhor. Oremos. Senhor, graças te damos por esta manhã. Bendizemos, ó Deus, o teu santo nome, porque tu és o nosso Deus. Ó Senhor, bendito seja o teu nome. Nós te louvamos, Senhor, e damos-te graças porque o Senhor está sentado no trono e governa sobre céus e terra. Não há uma circunstância sequer da nossa vida que não esteja, Deus, debaixo dos teus planos eternos. Portanto, ó Deus, mesmo as dores mais profundas que nós passamos no dia de hoje, nós sabemos que o Senhor sabe, permite e o Senhor deseja se revelar a nós cada vez mais. Ó Deus, humildemente eu te peço, conforte corações nesta manhã. Traga consolo aos corações. Ó Deus, onde houver uma pessoa alquebrada, que ela seja consolada pelo teu Espírito Santo, segundo a tua grandeza e graça, Senhor. Ó Deus, usa-nos para consolar a outrem também, neste mundo de grande sofrimento, que sejamos ministros do Evangelho para a glória do teu nome. Assim oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor.